Olá, obrigado por estar aqui conosco no canal do Nogueira aqui, investindo seu tempo em bater um papo a respeito de um tema que é positividade tóxica. E para falar de positividade tóxica, ninguém melhor do que conversar com o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. O que Byung-Chul Han nos diz sobre positividade tóxica? Ele fala do homo econômicos, um tipo de sujeito de si, um empresário de si próprio, alguém que é capaz de estar em elaboração tão constante de si que está numa conjuntura daquilo que o filósofo sul-coreano chama de sociedade do cansaço. Não tem mais tempo para a liberdade do lazer. Nesse sentido, o lazer, o descanso, a preguiça passam a ser circunstâncias que mobilizam o sentimento da culpa. A positividade tóxica é um tipo de atmosfera em que, diante de todos os desafios, nós procuramos nos conectar sempre com os sentimentos mais sublimes, com os sentimentos, vamos dizer assim, mais para o alto, de animação, numa sociedade em que é necessário, que é exigido ininterruptamente investimento de energia laboral, trabalhar, se produzir, se tornar um produto. A positividade tóxica ela é necessária. Agora, a positividade, essa formulação que ele faz, ela passa a ser tóxica à medida que as pessoas têm pouco espaço para sentimentos considerados negativos, como a tristeza. A tristeza é um sentimento muito importante. É importante que nós vivenciamos a tristeza quando ela acontece, que a gente aprenda com ela, que ela nos elabore. É importante os sentimentos de frustração. É importante que uma criança aprenda que na vida os limites, eles existem, que tem fronteiras, que tem territórios, que ela própria, ela tem que estabelecer uma fronteira no seu relacionamento com outras pessoas, com outras crianças, com os adultos. E a frustração, ela ajuda a configurar fronteira. A tristeza pode ser uma ferramenta para fazer isso. Então, qual o problema do discurso da positividade? Qual o problema de uma positividade contínua, incessante? É que qualquer corpo, qualquer organismo, ele oscila. O programa de resposta emocional ele sempre está oscilando, porque as circunstâncias mudam. Fome, sono, frio, calor. As sensações mudam, as experiências se modificam. Você recebe uma boa notícia, uma má notícia, você reata um relacionamento, você desfaz um relacionamento. Amigos de infância se tornam rivais políticos na vida adulta. As coisas são modificáveis. E por essa razão, um discurso de positividade o tempo inteiro, ele pode justamente lançar neblina, ofuscar a possibilidade de vivenciar os nossos limites, de vivenciar as nossas limitações, de vivenciar a necessidade de estabelecer fronteiras, de vivenciar a nossa raiva. A raiva é um sentimento, é uma emoção e ela também pode se comportar como um sentimento. Já falei sobre isso, mas a grosso modo, as emoções são programas de ações, são respostas. Elas são imediatas, enquanto os sentimentos têm um processo de elaboração, inclusive cognitivo. Elaboração cognitiva. A gente avalia, a gente pesa, os sentimentos são desenvolvidos, são gestados. Tanto que a gente, quando rompe uma relação amorosa, tem um tempo de dor de cotovelo. Porque aquilo, o sentimento, ele tem um processo. Enquanto as emoções são muito rápidas. Imagina você tomar um susto. Você toma um susto, aquilo passa, né?
O susto passa depois que aquele objeto. Você pode até ficar um pouco ali depois, mas é diferente. As emoções são distintas. Você ri de uma piada, é imediato, não é um processo, como, por exemplo, ficar alegre com aquilo, como é diferente do sentimento. Então, retomando, por que essa digressão rápida? Para dizer que a positividade tóxica se torna, então, um sentimento no contexto da sociedade do cansaço. Se não tem tempo para descansar, não tem tempo para gestar as coisas, para gestar os processos, para você encontrar o seu tempo para alguma coisa, a positividade é a narrativa, é o modelo de discurso que vai justamente promover essa possibilidade. A possibilidade de você chegar ao limite. E chegar ao limite é colocar praticamente o corpo em colapso. É colocar o nosso emocional em colapso. É colocar a nossa rede interna afetiva em colapso, desestruturada, desorganizada, por falta de tempo para ter conexão com o próprio descanso, conexão com parar, conexão com a necessidade de voltar-se para si mesmo, não só voltar-se para fora o tempo inteiro. A positividade tóxica nos lança numa ciranda interminável de trabalho contínuo, de exercício e esforço contínuo, que, no final das contas, nos oferece não um paraíso perdido, mas fatalmente, provavelmente, burnout, provavelmente algum tipo de adoecimento, mais insatisfação, mais autocobrança e a impossibilidade da gente ter aquele tempo para se permitir descansar, para se permitir errar, para se permitir, inclusive, se articular com a nossa tristeza, com o nosso cansaço, com a nossa necessidade de descanso, com a nossa necessidade de recarregar as nossas energias. Isso é fundamental, porque de alguma maneira essa positividade tóxica que nos leva a sermos sujeitos contínuos, produtivos, incessantes, ela pode justamente roubar a nossa criatividade, não só para trabalhar, a nossa criatividade para existir. Para quem gostou e quem não quer ter a sua criatividade existencial roubada, ofuscada, roubada por si mesmo, clica aqui, dá um like, divulga e é isso, assumir muitas vezes a tristeza, o cansaço, o não saber e a necessidade de parar, de encontrar-se consigo. Até o próximo vídeo.